para se inscrever, aí podia dialogar junto com nós aqui. Não, mas assim, veio agora, só veio o ofício para ser atendido, para depois... Se vocês querem explanar um pouco melhor, na última sessão eles podem se inscrever, 10 minutos uma pessoa para explanar. Mas eu acho que antes melhor vocês falarem com o executivo. Vamos falar com o Xavier, que ele vai ver. Depois se não dá, empreguemos. Falamos aí, liga. Não tem problema. Valeu. Tudo de bom para vocês aí. Obrigado aí. Fica tranquilo. Valeu. Até mais. Vamos dar início novamente. Nós temos o uso da tribuna do colega vereador Ari, por favor. Bem, boa noite a todos mais uma vez. Será talvez a última vez que eu toque aqui na Câmara, se não surgir novos elementos em relação ao transporte escolar. Estamos diante de uma era negra para a política nacional, onde quase todos aqueles que têm a oportunidade de desviar dinheiro o fazem. E aqueles que deveriam fiscalizar essa prática se omitem. Ou pior, aceitam desculpas pífias como se fossem verdades incontestáveis. E Carlos Barbosa está inserido no Brasil. Me parece que se o executivo dissesse que um elefante é capaz de atravessar um buraco de agulha, muitos aqui aplaudiriam e diriam: agora me sinto tranquilo, porque está tudo explicado. Não há dúvida de que o elefante passaria. Afinal, ele pode ter desistido de passar. Bastou o senhor secretário despejar algumas informações, não de todo verdadeiras, e em sua maioria em sintonia para com o que venho defendendo, já que foi por ele assumido que sim, poderia ter sido usado veículos menores, para que grande parte dos senhores vereadores se dessem por satisfeitos. Como se tudo estivesse muito bem, andando às mil maravilhas e dentro da regularidade. Mas não é o caso. Justamente o contrário. Diante da confissão, é nosso dever, e eu assumo, mesmo que sozinho, este fardo de investigar. Senão seria omissão de responsabilidade. Se alguém acha que contratar um número maior e de maior capacidade, ou até mesmo apenas de maior capacidade, pagando muito mais do que o necessário, não é malversação ou má administração do dinheiro público, quiçá até mesmo improbidade administrativa, então que me critiquem, que me condenem. Mas se isso não é razoável, e se ninguém da iniciativa privada ou particular faria isso, zelando pelo seu próprio patrimônio, por que não admitir que fiz um bom trabalho em favor da sociedade, denunciando e estancando essa desenfreada sangria dos cofres públicos? E mais, ajudando a terminar com algo que, se não é, está nas vias de ser um veio de corrupção em nosso município. Eu tenho a plena certeza que estou dando um bom retorno aos meus eleitores e a todos os barbosenses, não deixando essa situação deplorável perdurar por mais tempo. Mas também estou convicto que todos esperam ainda mais de mim, no sentido de não medir esforço para buscar o ressarcimento destes valores pagos em desacordo com o convênio
firmado entre a administração e as associações, e até mesmo com a prática de administração do que é de todos. Volto a repetir, já que o absurdo da contratação é tão grande que até mesmo um cego viria. 51 alunos não necessitam de 2 ônibus e um micro. Repito, foi admitido pelo responsável que em vários roteiros poderia ter sido usado veículos menores, o que, aliás, em um deles foi objeto do contrato realizado entre a associação e a empresa. Um contrato realizado entre a associação e a empresa contratou veículos menores e foi pago maior. Então, se foi contratado veículo menor, por que foi pago por outro maior? Dei apenas alguns exemplos, são mais de 30, talvez mais de 70. Isso é um dinheiro bastante significativo, certamente são dezenas, talvez centenas de milhares de reais em apenas 3 meses. Quanto às desculpas, a desculpa das desistências para justificar as contratações absurdas, me parece que deveriam ser realizadas no município campanhas contra a evasão universitária, já que em alguns casos mais de 30% dos alunos teriam desistido antes mesmo do início das aulas. São comprovados pelos documentos que foram enviados para essa Câmara. O que demonstra quão absurdo é este argumento. Cito apenas um exemplo para exemplificar. No roteiro H, onde informação causa espanto, 71 na segunda-feira, 66 na terça, 71 na quarta, 68 alunos na quinta e 67 na sexta, o contrato, e foi contratado apenas um ônibus diário, desde o primeiro dia de aula. Então, se esse argumento das desistências seria correto, os primeiros dias de aula teriam que ter ido 2 ônibus, ou um ônibus e um micro, mas não foi, foi apenas um. Isso comprova de que não houve desistência nesse sentido, neste patamar. Quanto ao IPTU, nós lutamos aqui nesta tribuna para que se aprovasse uma lei diferente do que aquela que foi, onde foi colocado em faixas. O imóvel, por exemplo, valendo 1 milhão, claro que ele tem um valor maior, ele teria uma incidência maior de IPTU do que aquele de 100. Só que foi colocado 2 vezes a incidência em cima de um suposto imposto progressivo. Concordo com o vereador Miguel que dentro da prefeitura precisam ter pessoas que saibam explicar a lei do IPTU. Nós estávamos falando em terreno e aí colocaram a construção junto para explicar. O terreno é independente da construção. Se o terreno na construção ele é abaixo do nível da rua, ele é abaixo do nível da rua sem construção. Então, eu me parece que as explicações também, muitas delas, eu não generalizo, mas muitas delas são ineficazes. Quanto aos garis, Rosália, te dou meu apoio e o apoio aos garis, porque é um trabalho digno de qualquer pessoa. Não pode haver discriminação pelo trabalho que a pessoa executa.
Quanto ao parque de máquinas, também precisamos que o prefeito reveja, tenha um diálogo com o bairro. Nós sabemos que agora o bairro cresceu, chegou perto da propriedade da prefeitura. E com certeza o parque de máquinas lá vai atrapalhar. Imaginem saindo as máquinas pesadas, rodando de lá de baixo, que não tem outra saída, e vir 4, 5 quilômetros dentro da zona urbana. É necessário hoje que se tenha um espaço bem mais longe do perímetro urbano, porque o parque de máquinas vai trabalhar, na grande maioria das horas, no setor rural. E não precisa estar dentro da cidade. Quanto a São Sebastião, tem também meu apoio. Eu sempre disse, eu cuidei do cadastro muitos e muitos anos, sempre levei em consideração, como é a lei, de que se tributa pela atividade e não pela localização do terreno. Se nós temos um terreno dentro do perímetro urbano que é utilizado para agricultura, não se pode cobrar IPTU. E se nós temos fora do perímetro urbano algum sítio que não é agrícola, o município pode cobrar. É isso que é a lei, e era isso que nós esperávamos. E também não é necessário que a prefeitura exija do proprietário. A prefeitura tem que dar prova que não é esta a destinação. Para que fazer com que os proprietários ainda gastam com técnico agrícola, com uma série de documentação? Graças a Deus, agora a cada 3 anos, no mínimo. Diga. Obrigado, colega Ari. Quanto ao transporte escolar, não vou me manifestar. Acredito que o secretário explanou bem aqui, mas realmente vamos estudar o caso de investigar melhor. Vamos estudar esse caso, vamos pensar nele e, por que não, como falei antes, instalar uma CPI se for o caso. Tá? Isso eu vou estudar durante a semana e, quem sabe, eu proponha numa próxima sessão aí a instalação de uma CPI. Não só dessa, de outras acusações também que tem aí, de outras coisas que a gente ouve também no dia a dia aí. Lá de São Sebastião, acredito que o colega Daniele vai se manifestar depois, a gente pode aprofundar, né, sobre a situação de lá, mas aprovamos uma lei aqui que, se tem produção rural, é só fazer o encaminhamento e o IPTU ele será baixado, então, e é uma lei de 95. Acredito que lá, naquela época, todo o regramento que era para fazer deve ter sido cumprido. E quanto ao parque de máquinas, a gente sabe que, claro, o município está crescendo, mas também sabemos que acho que temos que esperar um pouquinho para ver todo o projeto que o município vai fazer lá. Não é simplesmente jogar as máquinas lá naquele espaço. Eu acredito que deve ter um projeto bem elaborado para aquilo tudo, projeto para o município. E soubemos que quando as máquinas saem daí, saem na segunda, voltam na sexta, elas não ficam o dia todo transitando pela cidade, elas vão ao local de trabalho no interior ou na subprefeitura e ficam lá. Então, eu acho que é muito cedo para a gente tomar algum posicionamento sobre isso. Precisamos, sim, de repente, pedir ao Executivo que apresente para nós, né, presidente e colega Ari, e para a comunidade, o que pretende fazer naquele espaço. Que tenho certeza absoluta. Um prédio que está lá, que precisa em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, não sei quanto, para construir, tem que se usar. Se for parque de máquina ou outro, mas o município tem que usar aquilo para poder não desperdiçar dinheiro que a gente sempre cobra dos munícipes. Obrigado. Seu tempo, colega vereador. Pode prosseguir. Obrigado, Ari. Eu também tinha prometido que não ia mais falar do assunto transporte universitário, mas eu não posso, Ari, ficar quieto, ficar calado quando o vereador traz aqui, ironiza com a nossa inteligência, dizendo que a gente acredita no que o Executivo fala,
de questão de se falar com o seu elefante, passa na rua, está brincando com a nossa inteligência, o vereador Ari, e me parece que o vereador está usando a tribuna para se valer da imunidade também, porque não é admissível que se o vereador fala com tanta propriedade que é situação deplorável, abuso, se não é corrupção, beira a corrupção, e não ter feito absolutamente nada. Nós temos vários organismos de controle da fiscalização da administração municipal, temos o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, tem delegacias especializadas, essa denúncia já devia ter ido. Já devia ter lá, se tá, fez bem. Mas assim, simplesmente, de novo, se joga o ar. Parece que nós estamos no fim do mundo, que é uma administração feita por pessoas de mau caráter, e a gente sabe que não é isso. A forma que é trazido para cá, eu não consigo admitir. Não posso acreditar. Eu acredito que sim, no Executivo, porque se não fosse isso, já deveriam ter ocorrido mais coisas. O vereador fala e acontece, refere novamente esses fatos, mas não traz elementos, não faz uma denúncia, não se apura. Recentemente, órgãos especializados fazem inspeções em delegacias, fazem em prefeituras, fazem prisões, e não, aqui só se traz, se joga aqui, fala isso, fala da linha tal, fala isso, fala de situação deplorável, e eu acho que falta argumentos. Tinha prometido que não ia mais falar, mas não dá, o vereador parece que brincou um pouco com a nossa inteligência aqui, dizer que a gente acredita no Executivo é tudo. Mas nós teríamos que ter umas coisas mais concretas, sim, para se fazer, apurar. Se tem tanta certeza de irregularidade, vamos investigar, vamos apurar. Mas chega de se falar isso. Obrigado, colega vereador. Terminou o seu tempo. Eu só pediria ao vereador Luciano se o senhor pagaria 2 ônibus e um micro para transportar 50. E isso está aqui na Câmara, está lá na Prefeitura, com nota fiscal, planilha de viagens. Está tudo comprovado. Isso está tudo comprovado. E o senhor sabe que está aqui embaixo porque diz. Diga. Sim, presidente, colega. Terminou o tempo. Devia ter dado antes, colega vereador. O colega vereador Daniel pode fazer uso da tribuna. Eu só quero dizer que, usando a tribuna, não tem unidade parlamentar, não. Depende do que disser aí, é capítulo, sim. Outras coisas, tanto vereador, tanto prefeito, como deputado. Não é falar bobria. Se tem alguma coisa que for comprovada e está ofendendo, que não é porque vai usar a tribuna que não vai ter direito de ser processado ou levado. Bem saibam todos os vereadores que é esse caso aí. Então, eu gostaria que mantesse o respeito. O colega vereador pode se pronunciar. Sim, senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, em especial a comunidade, alguns representantes da comunidade de São Sebastião de Castro. Vou me manifestar hoje especificamente sobre o assunto IPTU e sobre o atendimento do setor público à comunidade, ao distrito de Santo Antônio de Castro. Sem antes dizer que a indicação 285, de 16 de setembro de 2013, da minha autoria, dizia o seguinte, que seja feita a coleta de lixo seco uma vez por semana na comunidade de São Sebastião de Castro, em 2 ou 3 locais previamente destinados para os moradores e as empresas depositarem seu lixo. E aqui vem a justificativa dizendo que em Santo Antônio e São Sebastião temos 46 empresas instaladas ao redor ou ao longo da Rota do Sol, só que infelizmente 2013, setembro, estamos dia 11 de maio de 2015, além de não ter sido atendido lá, não recebi nenhuma resposta do Poder Executivo Municipal. Acho que a comunidade também não recebeu, não foi informada, porque parece que os pedidos feitos pela oposição, eles são vistos de uma forma um pouquinho diferente. Sem antes dizer que estou aqui, não em nome do bloco de oposição, mas sim representando um direito constitucional e sagrado que representa os moradores de uma comunidade que pertence ao município de Carlos Barbosa desde o dia 25 de setembro do ano de 1959.
e por N razões não aceitaram pertencer ao novo município de Boa Vista do Sul, o qual ficariam bem mais próximos do que a nossa sede do município de Carlos Barbosa, por muitas vezes instigados por aquela comissão organizadora de emancipação do município. Mas, infelizmente, tenho aqui que reconhecer que o município de Carlos Barbosa não dá a devida e merecida atenção que a comunidade e o distrito merecem. Nós poderíamos aqui nomear com números, e aí quando eu estender o dedo da minha mão, e olha que tem 5 dedos, com certeza eu não conseguiria enumerar mais que 5 benefícios realizados nos últimos 24 anos de administrações públicas municipais de Carlos Barbosa em benefício daquela comunidade. E ainda, estranhamente, vem um funcionário público, ele é responsável pelas relações institucionais do município, e aí ele sai com algumas pérolas aqui que causam toda espécie digna de ser registrada nos anais da Casa do Poder Legislativo Municipal do nosso município. Perguntaria a esse cidadão se conhece aonde fica a comunidade de São Sebastião de Castro, aonde que ele está a este cargo da administração dos 4 anos passados e mais os 2 anos e 5 meses incompletos dessa administração. Aonde diz ele, na opinião do responsável pelas relações institucionais da administração municipal, Rodrigo Stradiotti, a problemática foi influenciada por vereadores da oposição. Posso responder pela questão política pública, mas sabemos que neste caso o que está acontecendo é uma questão política partidária. Há uma instigação de vereadores de oposição para incitar o ódio da comunidade contra o governo municipal. O questionamento é pertinente. Oferecer infraestrutura e serviços é uma obrigação da prefeitura, mas primeiro deve haver o recolhimento do IPTU, para que depois possamos investir. Antes precisamos fazer uma avaliação para saber a real necessidade dos moradores, destaca Stradiotti. Ora, meus amigos, senhoras e senhores, se uma administração municipal que se diz incomparável e inigualável, e está há 20 anos no poder público municipal, e vem um responsável pela informação e diz que tem que fazer uma investigação na comunidade para saber qual a real necessidade da comunidade, e aí, sem mais, sem menos, se implanta uma taxa de IPTU totalmente fora de uma realidade financeira de avaliação de imóveis estabelecida no interior do município, aonde que, pasme, depois vereadores poderão trocar algumas ideias com a comunidade, já que a administração não vai ao encontro da comunidade, a comunidade veio ao encontro dos setores constituídos, e ali estão alguns cartazes, e não instigados pelos vereadores da oposição, mas por iniciativa da comunidade e dos moradores lá instalados, o qual cada um poderá averiguar. Nós temos na comunidade coleta de lixo feita uma vez por mês, na última quarta-feira de cada mês e com horário indefinido. Nós não temos na comunidade saneamento básico. Tem água encanada porque tem um poço artesiano da Associação dos Moradores da Comunidade de São Sebastião. Nós não temos creche, aliás, prometida ao longo das campanhas. Não temos creche. Correio, instalado em 2006, funcionou até 2010. 2012, fechou também os Correios. Não tem transporte coletivo. Não tem iluminação pública, a não ser meia dúzia de lâmpadas, e quando estão funcionando. O que a comunidade recebe é a fiscalização do poder público municipal, isto sim. Isso eles estão lá para averiguar o meio ambiente, para averiguar a forma de trabalho, para requisitar recursos.
Tivemos aqui que implorar aos colegas vereadores, mas não dependia de nós, dependia da iniciativa do Executivo, a prolongação da instalação efetiva do perímetro urbano para criadores de aviários, que lá temos 5, 6 aviários instalados, do seu Mânica, do seu Miorelli, uma atribuição feita há mais de 20, 25 anos, e de uma hora para outra, se viram obrigados a parar com essa criação. Meus amigos, para que servem os poderes públicos constituídos, a não ser para servir e ouvir os anseios de uma comunidade? Aí, entre outros casos, nós temos o caso do Miorelli aqui, que não é muito, não, mas são R$ 2.700 de IPTU, para alguém que trabalha na atividade rural. Ah, mas aí é simples, aí é só comprovar. Ok, como faz para comprovar? O decreto do prefeito municipal da prefeitura são 8 itens necessários. Primeiro item, contratar um engenheiro agrônomo, que faça um laudo que a propriedade efetivamente ela é de atividade agrícola. Sabe quanto custa o laudo? Desafio alguém me encontrar isso por menos de 700, 800 reais. Mas, gente, onde é que estamos chegando? Qual é o patamar do município? E aqui eu conclamo ao líder do governo, a bancada de situação. Os moradores não se negam a pagar. Muito diferente do que às vezes saiu na imprensa. Eles querem uma coisa justa. Eles querem serem ouvidos. Eles querem colocar a situação daquilo que ocorre. Ora, se um poder constituído se nega a um encontro pacífico de moradores nos seus direitos, com a justa reivindicação, o que haveremos esperar nós, mortais, das instituições? E aí eu não sei se alguém quiser fazer uso da palavra, concedo o tempo, porque senão nós acabamos terminando o nosso tempo e depois não será mais possível fazê-lo. Vereador Denir? Sim, colega Daniele. Não, só para a gente realmente se colocar a par dos fatos, essa lei é de 1995, se não me falha a memória, que foi instituída a zona urbana naquele distrito. Eu acho que temos que pedir como foi implementado isto, em primeiro lugar, se teve audiência pública, se realmente... como que era naquela época. Hoje tem que fazer audiência pública, tem um sério de processo. Se naquela época, como é que era a lei para se implementar? Quem decidiu, como foi decidido, né? Porque senão a gente não consegue aqui saber o tamanho do que é aquilo lá. Eu acho que o primeiro momento, a primeira situação que a gente tem que ter é quando foi criado aquela zona urbana. Como é que ela foi criada? Para a gente depois poder discutir aqui o que a gente pode encaminhar, o que pode pedir para o Executivo, qual é o caminho que o Executivo pode tomar. Porque a gente sabe, todos nós e vocês também da comunidade sabem, claro, falta muitas coisas lá, mas São Sebastião não é uma ilha de Carlos Barbosa, faz parte do conjunto do município. E também a gente aqui paga IPTU, como todos, vocês pagam ITR, outros pagam IPTU, pagam ITR, para sustentar os serviços que tem no município. Até essa própria coleta de uma vez por mês, que deveria ser mais, mas sai do imposto pago pelos munícipes, a própria o transporte escolar que deve ter naquela comunidade, colega Daniel, acredito que tenha, o próprio transporte universitário que passa por ali, né? Acredito que tenha, não sei se tem. Isso é uma opinião que eu tenho, colega Daniel. Eu acho que para a gente entender tem que primeiro buscar todos os fatos. Depois a gente pode realmente avaliar e trabalhar junto, sim, para discutir. Terminou seu tempo, colega vereador. Vereador Luciano. Obrigado, Daniele. Eu acredito que essa casa se presta para esse tipo de assunto relevante para a comunidade. Nem todos os vereadores conhecem da realidade de cada comunidade. Pelo que o vereador fala, realmente não tem, como o Daniel falou, se admitir uma coleta mensal de lixo, pagando IPTU, esses
essas dificuldades que o pessoal tem para comprovar que é atividade rural. Eu acho que o assunto está sendo debatido no local exato. Mas, como o presidente já falou anteriormente, não cabe a nós, vereadores, decidir essas questões. Nós podemos ser o elo de ligação com o executivo. Enquanto ainda vice-líder do governo, até semana que vem, que volta o líder Rafael, eu me proponho a tentar, se a comunidade se mobilizar, fazer uma comissão, a gente tentar interceder junto ao executivo para analisar uma série de fatores, ou se reduzem as solicitações para se provar a atividade agrícola, rural, ou se o IPTU se posterga para mais tarde, depois que tiver mais serviços, é uma série de fatores. Eu acho que nós temos que fazer isso. Repito, não é nossa obrigação de resolver, porque nós não temos meios para resolver. Nós podemos ser o elo de ligação com o executivo para tentar interceder para melhorar a situação. Vários assuntos, eu acredito, que podem ser melhorados para essa comunidade, né? E fazer com que o serviço público melhore. Nós temos considerado aqui, Carlos Barbosa é um dos melhores municípios em todos os sentidos, então não é admissível que a grande maioria do município tenha essa qualidade toda e algumas comunidades ficam muito aquém disso. Então, eu me disponho, embora não vou poder ficar aqui no bate-papo depois, vereador, mas fico à disposição. Se quiserem criar uma comissão, eu posso levar esse assunto para o Poder Executivo para tentar interceder algum encontro nesse sentido. Obrigado. Inclusive, o abaixo assinado com 117 assinaturas, depois eu pediria a Dani que fizesse a xerox posteriormente, ficará na casa, mas é endereçado ao Poder Executivo. Então, como que não acharam um meio legal de poder trabalhar com o Executivo, com o qual lamentamos como legislador, porque fechar as portas para uma comunidade, isso não se faz. O pessoal foi lá para protocolar o pedido, a revisão, não aceitar o protocolo sem ter todos os documentos na mão. Olha, isso não existe, isso está errado. Então, por favor, vamos tentar ser justos naquilo que é para ser. Eu passo a palavra para o vereador Ari. Bem, veja bem o que está acontecendo em Carlos Barbosa. Foi colocado na geladeira 2 técnicos agrícolas. Aliás, foram emprestados a outros órgãos. Por que se exige um laudo técnico pago pelos agricultores para comprovar que são agricultores? Por que não colocaram esses técnicos que são pagos pela prefeitura passar nas propriedades dos agricultores, além de verificar se a propriedade está sendo utilizada pela agricultura, poderiam até dar umas dicas para melhorar. E foram colocados anos e anos na geladeira e agora foram para outro órgão que não é o municipal. Veja o quanto o executivo está errando com a nossa agricultura. Veja o quanto o executivo, embora aprovamos aqui um benefício maior em horas de máquina, então, mas nesse sentido está pecando e muito com a nossa agricultura. Veja que, graças a Deus, eu encaminhei um projeto de lei que essa documentação, na minha opinião, era a cada 5 anos, foi baixado para 3, mas são em 3 anos. Melhorou bastante, mas eu acho que o executivo tem que verificar esse tipo de coisa assim. Obrigado. Bom, agradeço a participação dos colegas vereadores. Vereador Davi, gostaria de se manifestar, por gentileza. Obrigado, colegas vereadores. Eu quero dar boa noite à comunidade aí de São Sebastião. Eu não vejo tanta polêmica, eu acho que tem que ter diálogo. Eu acho que tem que formar uma comissão, ir lá no executivo, falar, ver o que está acontecendo. E depois, se não dá, ir para a promotoria. Aí sim, se estão pagando coisa legal, é por aí o caminho. Não adianta nós estar aqui discutindo, atirando isso, aquilo, que não vai adiantar. Se lá precisa recolher o lixo, vamos pedir para ir lá recolher. Se precisa outras coisas lá botar, vamos lá, eu acho que é por aí o caminho. Tem que ter diálogo e ir lá e atender. Porque sou um cidadão barbosense
faz o grupo aqui da nossa cidade. Eu discordo com o colega Ari, veja bem como é que acontecem essas coisas. Botaram 2 técnicos agrícolas na geladeira. Mas o Xavier aprendeu de alguém. Alguém botou também os mesmos, quando você era do governo, botaram lá na geladeira. E por que não fizeram isso aí? Será que não aprenderam por aí? Está errado, tanto um que nem o outro. Eu acho que tem que estar trabalhando, sim, na agricultura por dentro. Agora aprendeu, não vem acusar que vocês começaram, botar os técnicos agrícolas lá no viveiro. Lá no viveiro botaram lá. E não podiam nem sair de lá. Então vejam bem como é que é. Conforme ganha o partido, tem um e outro. E eu acho que está errado. Eu acho que o técnico agrícola está sendo pago para executar e para atender esse agricultor e assim por diante. Agora, não venha dizer que foi aqui, foi lá. A começar vocês. Gosto muito do colega vereador, Daniele. Nós temos que reivindicar, nós somos representantes do povo. Eu acho que temos que ir lá atender aquela comunidade. O próprio agora o Correio, viemos aqui, debatemos há poucos dias. Eu acho que vai ser resolvido, que não é uma coisa do governo, mas o governo tem que ajudar para nós começar a andar. Senão não anda. Então o governo tem que ajudar. Então o Correio vai ser resolvido. Vamos tentar resolver? Vamos tentar resolver? Vamos resolver. O problema do IPTU, vamos ver o que falta lá. Se tem que fazer uma vez por semana a coleta do lixo lá, vamos fazer e outras coisas vai. Mas vamos trabalhar junto. Não adianta nós botar política no meio que não vai adiantar. Vamos trabalhar junto para resolver o problema daquela comunidade que tanto precisa. De repente está esquecida assim lá. Está esquecida. E nós temos que se rever e fazer o pessoal celebrar para ser atendido. Não só lá, como nos outros lugares também. Obrigado, colega. Agradeço a participação do vereador. Por ordem, então, a vereadora Rosália, depois o Castoldi e o vereador Miguel, que solicitaram também uma parte. Obrigada, vereador. Eu só quero colocar umas palavrinhas. Eu não conheço bem a realidade de vocês lá, mas o que eu sinto nessa casa é que se tornou uma guerra de situação e oposição. Enquanto isso, o povo sofre. Eu não estou aqui para defender situação, nem para defender oposição. Eu estou aqui para representar o povo, porque, querendo ou não, foi ele que nos colocou aqui. Então, independente de quem está sofrendo algum problema, nós estamos aqui para ajudar. Só que não vai ser dessa forma, de nós estarmos aqui acusando, um está na geladeira, outro está no freezer, outro está no micro-ondas. Nós não vamos resolver a situação de ninguém. Me coloco também à disposição, mas o caminho que eu vejo não é através de tanto o Daniele aqui na tribuna, tanto vocês. O caminho é chegar no Poder Executivo com uma comissão. Também não podemos justificar toda a prefeitura em si de erro se talvez uma pessoa do protocolo atendeu errado, atendeu mal. A gente passa por diariamente com situações que talvez uma pessoa não atendeu da forma que deveria ter atendido. Mas aí não vamos simplificar que é todos iguais. Né? Eu sinto na situação de vocês que ela é bem ampla, bem complicada. Né? Foram leis criadas, talvez não foram cumpridas. É um dever de vocês, mas é através de uma comissão e chegar diretamente no prefeito, se for preciso. Na quarta-feira, uma comissão chega lá. Quero ser atendido pelo prefeito. Porque assim, nós não podemos chegar aqui na Câmara de Vereadores e, tem que resolver. Nós não resolvemos nada, vocês sabem disso. A gente pode ajudar a intervir, mas a gente não tem mãos, não temos ações que chegam aonde deveria de chegar. É isso e me coloco à disposição. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Castoldi. Obrigado, Daniele. Só queria comentar umas coisas. Eu acho que a Rosália falou certo. Acho que está uma guerra, tá? E a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, às vezes. Eu só queria fazer uma comparação. A gente fala tanto, porque paga IPTU, porque paga isso, paga não tem. Só uma comparação aqui, ó. A iniciativa privada, eu fiz uma listagem aqui só enquanto os colegas falavam. Quem tem empresa hoje, paga iluminação pública, tá? IPTU paga a taxa de bombeiro, laudos médicos, licença ambiental, licença de resíduos, quem gera resíduos, INSS, fundo de garantia, 13º, férias, atestado, quinquênio. A gente paga um monte de imposto, quem tem empresa. Eu acho que o agricultor também paga imposto. Então a gente só diz assim, porque a gente paga imposto, tem direito. Todo mundo tem direito. Eu acho que tem erros aí, se tem erros, tem que corrigir. Só que eu acho que só lamentar
não é o caminho. Acho que todo mundo sofre com os impostos, é uma carga tributária em todo o país. Talvez, quero lixo. Pô, tem que ver a coleta de lixo, tem que ver custos, tem que ver tudo isso. Eu acho que é correto buscar uma informação junto à prefeitura para ver se corrige isso aí e buscar um melhor entendimento. Eu acho que uma comunidade não pode ficar afastada, obrigada, que nem que eu estou vendo aqui que a Rosália falou que é uma guerra e realmente parece ser isso. Obrigado, Daniel. Agradeço, Castoli. Vereador Miguel. Sim, obrigado pela parte, Valmir. Eu não estou achando guerra coisa nenhuma. Guerra quem está fazendo uma pessoa sentada na prefeitura falando que os vereadores foram lá fazer crítica em cima do prefeito. Eu fui convidado, não tenho vergonha para dizer, eu fui lá, pede para a comunidade o que a gente falou. Não falou nada contra o prefeito, só tem que fazer as coisas certas. Por que não fizeram reunião com a comunidade? Por que não foram discutir com a comunidade? Fizeram urgência pública, se tinha lei lá, por que não fizeram uma urgência pública com a comunidade, dizendo, que tem uma lei que nós vamos cobrar o IPTU, explicava direitinho tudo como é que funcionava. Agora um cara dizer que nós fomos lá para tirar que a comunidade ir contra o prefeito, essa pessoa está mal informada. Está mal informada. Só entende em política. Politicagem. Porque eu e o Valmir, nós participamos da reunião, nós não arrumamos briga com ninguém. Nós estamos tentando resolver o problema da comunidade. Porque nós somos eleitos pelo povo. Se nós não era eleito, nós não íamos participar. Só, né, Valmir? Então, terminou meu tempo. Essa ali que eu deixo colocada. Bom, então, meus amigos, gostaria só de dizer aos colegas vereadores que se para defender, ouvir a comunidade e trazer nesse parlamento os anseios de uma comunidade é fazer uma guerra, bom, aí eu serei guerreiro eternamente até que o povo me conceder este espaço e minha voz aqui, com certeza não será calada, uma pelo conhecimento e outra porque eu não aceito injustiças. O que está acontecendo com a comunidade? Ela quer ser ouvida, o Poder Executivo tem que ir lá com humildade, coisa que não soube fazer até o momento, e ouvir a comunidade. E além do mais, agir. O que a comunidade quer? Já que o decreto está instituído, ela precisa de alguém que faça o laudo. Alguém, pode ser na prefeitura, tem técnicos trabalhando na prefeitura. Isso não é impossível para a prefeitura. O que eles querem? Auxiliar na relação dos documentos. Gente, são documentos de tudo que é lado. Eu cito aqui o Carraro lá, ele tem 2 estufinhas que produz verdura, que produz coisa com açude, são R$850 de IPTU. Ele tem um baraco em cima, me desculpa, que ele nem mora lá, ele mora em outro lugar, ele vai e vem. Gente, tem casas aqui no centro da cidade ou nos bairros, de esquina, com 2 andares que paga R$150, R$200, R$400. Ninguém está se negando em pegar, apenas o justo. Então fica aqui o abaixo-assinado, e através do abaixo-assinado, quem sabe, o Rodrigo das Relações Institucionais se preocupe um pouco mais em resolver atribuições que é da pasta dele e marque uma reunião com a comunidade que vai lá explicar. Só que o tempo está passando. Eles estão preocupados justamente com essa incidência. Então aqui conclamo que realmente seja, através dos vereadores, do líder, do vice-líder, achado um caminho de diálogo, para que esse diálogo conduza a uma solução do problema que está e foi criado pelo Poder Executivo. Agradeço a todos. Próxima reunião, dia 18 de maio de 2015, segunda-feira, às 18h30, no plenário Osvaldo Lousa. A todos os vereadores. A sessão está encerrada. Obrigado a todos. Não sei se